Olá, é com grande satisfação que iniciamos a segunda temporada desse projeto, que é uma iniciativa realizada pela BENC-MG, Associação Brasileira de Engenheiras e Engenheiros Civis de Minas Gerais, com o importante apoio e colaboração do CREA, instituições que compartilham o compromisso de fortalecer a engenharia e valorizar as profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nessa nova temporada, a gente tem um propósito muito especial, que é destacar e celebrar a trajetória, as conquistas, os desafios e as contribuições das mulheres na engenharia. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai conhecer histórias inspiradoras, experiências profissionais marcantes e também reflexões sobre a crescente participação feminina em um setor fundamental para o futuro do país. A gente agradece à ABENC pela realização desse projeto e também ao CREA pela parceria e apoio institucional que tornam essa iniciativa possível. Então prepare-se aí para uma conversa enriquecedora, repleta de conhecimento, inspiração e exemplos que demonstram a força e a competência das mulheres que constroem a engenharia brasileira todos os dias. Eu sou Yara Tanuri e eu convido vocês a acompanhar mais esse episódio. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu tô aqui com a Isabela Ferreira, que é engenheira também, né, Isabela? Isso. Muito bem. E me conta uma coisa, como que você imaginou que algum dia você fosse fazer engenharia? Já era um desejo antigo ou você tinha outras possibilidades na época da escolha aí da faculdade, do curso? Quando eu estava finalizando aquele primeiro ciclo, que antes era primeiro grau, até a oitava série. Na nossa época? Na nossa época, era até a oitava série. Então, eu lembro que um professor falou para mim assim, nossa, você tem que fazer escola técnica. E naquela época era Cefet. E aí eu fiz a prova para a escola técnica. Na minha época, o campus que eu fiz a prova, eles só ofertavam 3 cursos. Então, não tinha escolha, né? E eu escolhi edificações. Então, eu fiz o curso técnico no Cefet em edificações, junto com o ensino médio. Naquela época eram 4 anos. E eu fiz o curso técnico, gostei muito da área, mas eu gostava de muitas outras coisas. Eu fiquei muito na dúvida ali, no final do ensino médio, se eu fazia geografia, história, química. Eu gostava muito. Mas no final, escolhi engenharia. Eu lembro que deu muito trabalho, assim, não foi fácil. Mas eu escolhi engenharia civil e hoje eu sou muito feliz, assim, sou realizada na minha profissão. E a gente estava falando, né, antes do programa começar, que ainda é uma área machista, né, assim, que tem, na verdade, né, em sua grande maioria, muitos homens, né, em posições de liderança, né, ainda que a gente esteja trazendo aqui convidadas para demonstrar que isso está mudando, né, ainda é um pouco, né, machista, assim. O que você, né, vivenciando ali o dia a dia, você acha que isso está mudando? Você me falou primeiro que na faculdade, apesar de ter muitas mulheres, só você formou, né, de mulher. Isso. Ali, quando eu fiz a escola técnica, eu lembro que eu escutava muito isso, quando eu estava para escolher engenharia civil. Todo mundo falava, mas é muito masculina. Mas eu acho que as pessoas tinham uma visão da engenharia só obra. Só obra. Verdade, Só obra. E eu fui e eu vi que não é só obra. A gente tem obra, eu adoro obra, mas tem projeto, acompanhar projeto, retrofit, um universo de possibilidades de atuação. Então, hoje a gente tem muita coisa para escolher. Então eu fui feliz porque eu não escutei aquelas vozes ali, um ambiente masculino, só homem. Quando eu entrei na graduação, tinha uma diversidade, eu imaginei que eu ia encontrar menos meninas na minha turma, mas eu até que encontrei bastante. Mas ao longo dos anos, né, elas foram desistindo, foram ficando desestimuladas, e aí quando eu formei eu lembro que acho que 8 meninos ou 7 meninos, e só eu de menina, no final das contas. Quanto ao machismo, os meninos sempre me trataram bem, eles sempre... felizmente eu nunca fui desrespeitada, mas eles são muito unidos, né? Então foi uma jornada solitária. Pra mim foi uma jornada solitária ali, nas turmas, mas sobrevivi. E aí no mercado de trabalho, eu considero que hoje é diferente do que, acho que a graduação realmente ali era muito homens, muitos professores homens. Sim, pois é, você tinha algumas professoras mulheres, assim? Tinha professoras mulheres, mas a maioria professores homens. Então, a gente não tinha essa representatividade. Mas no mercado de trabalho, não. No mercado de trabalho, minha chefe é mulher, minha primeira chefe foi mulher no estágio, lá na graduação, era Eveline. Ela é maravilhosa, assim, e
ela, né, deu total apoio. Então, tá mudando, mas tem algumas áreas que eu ainda acredito que precisa mudar mais, principalmente engenharia mecânica, elétrica. Aí nessas áreas, realmente, é muito raro encontrar meninas. E aí talvez até tenha um pouco do que eu falei no episódio, no nosso outro episódio, sobre a gente, né, nós mulheres, a gente talvez não ser tão incentivada a brincar, por exemplo, né, vou falar um exemplo muito chulo, gente, mas de brincar de carrinho, de brincar de consertar coisas, e às vezes a gente não atina que esse pode ser um interesse também, e ir para outros caminhos da engenharia mecânica, engenharia elétrica, eletrônica. Sim, e a engenharia, ela é uma área que é voltada para solucionar problemas. O que mulher mais faz, gente? Seja onde ela estiver. Nossa, a gente é ótima em solucionar tudo. Então, realmente, eu acredito que você ver e enxergar as possibilidades dentro daquela profissão. E não olhar só para o que as pessoas falam que é. E a internet ajudou isso, né? Porque hoje a gente pode colocar lá e encontrar mulheres engenheiras trabalhando, né, em diversas áreas. Naquela época, assim, a gente não tinha acesso a Instagram, redes sociais. Então, a gente não via o dia a dia de uma mulher engenheira. Achava que era só obra mesmo. E você entra em uma obra, realmente só tinha homens, né? A gente não tinha mulher nenhuma na obra. Aí assusta. Mas... E como que é o seu dia a dia, então? Olha, meu dia a dia, eu gosto muito, gente. Eu sou apaixonada pela minha área. Porque é muito diversa. E como eu gosto de tanta coisa... Hoje eu faço doutorado e eu tenho muitas atividades do doutorado, mas eu também trabalho com projetos de extensão. Hoje a gente está muito no PJ, né? Então tem alguns projetos que eu estou atuando e tem um que eu atuo diretamente no meu doutorado também, né? Ali no tratamento do esgoto. Então eu vou para a estação de tratamento de esgoto, eu vou para obras de infraestrutura urbana, eu acompanho construção, por exemplo, de um jardim de chuva, que a gente pode falar mais para frente sobre ele. Mas eu também tenho uma parte de projetos, que eu sento no computador e que eu faço projetos que eu acho um pouco chato. Relatório, hoje eu faço relatório também, tratamento de dados. Mas a parte mais legal realmente é ir para o campo, porque você tem uma troca de experiência com, por exemplo, os operadores da Copasa, que eu tenho um contato hoje. Eles me tratam muito bem, eles me ajudam, eu ajudo eles, e a gente tem uma troca de experiência muito, muito, muito gratificante para mim. E eu estou, assim, contribuindo para uma coisa que é qualidade de vida da população. Então, eu tenho muito orgulho da área que eu segui, tenho muito orgulho do que eu faço hoje, e de ter insistido ali lá atrás na graduação, mesmo desanimando, vendo muita gente desistindo, insistindo ali e, né, conseguir pegar o meu tão sonhado título, né, de engenheira. E aí, quando você foi fazer a graduação, só voltando um pouquinho, como é que você foi para a área que você está hoje, assim? Olha, lá no Nordeste, por isso que eu amo aqui em Minas Gerais, porque eu vejo que aqui tem muitas oportunidades. Isso me fascinou, meus olhinhos brilharam. Lá no Nordeste, em Sergipe, a minha cidade, Lagarto, Sergipe, não tinha muitas oportunidades. Então, ao que tinha, a gente pegava e agarrava. E eu acho que hoje, eu vejo isso como o meu maior diferencial. Yara, se amanhã você falar, Isabela, vamos colar, não sei, cartazes em algum lugar, eu falo, vamos, se eu tiver com tempo, a gente vai. E aí, eu fui, assim que eu cheguei, eu já fui atrás de iniciação científica, comecei uma iniciação científica em engenharia dos materiais, trabalhei lá com compósitos cimentícios, e surgiu a oportunidade de fazer estágio no Plano Municipal de Saneamento Básico de Aracaju. Então, eu atuei nessa elaboração e foi o meu primeiro contato com infraestrutura urbana, que até então era mais obras, fundações e essa parte de materiais também que eu trabalhei um pouco na iniciação científica. E aí eu me apaixonei, porque eu comecei a visitar os locais para fazer diagnóstico. Então eu conheci uma cidade, Aracaju, que eu não conhecia, né? E a gente fez um mapeamento da cidade, de toda a infraestrutura ali, para elaborar esse plano municipal de saneamento. E aí foi meu primeiro contato. Isso deve ser muito legal, né? Essa parte de você ir no local, eu né? amo. Entender aquele local, planejar. Sim. E colocar em prática deve ser melhor ainda, né? Sim. O último trabalho que eu atuei, que eu precisei ir para campo, foi um trabalho que a gente fez para
o Comitê de Bacias do Rio das Velhas, e eles fizeram uma proposta de saneamento básico para os municípios de Jaboticatubas e de Ouro Preto. Ah, que legal. E a gente trabalhou 1 ano nesses municípios, visitando todas as casas, não o município inteiro, né, das micro-regiões. São José da Serra, Maciel, Engenho d'Água, são distritos, né, a palavra. Nesses pequenos distritos. E qual era o meu papel, o nosso papel da equipe inteira? A gente foi em casa, para conhecer quantas pessoas, qual era o tipo de sistema de esgotamento que eles utilizavam, de onde vinha a água que eles consumiam. E essa parte é muito legal, porque você tem ali o diagnóstico das pessoas para poder fazer um projeto depois. E aí o que a gente fez? A gente faz o diagnóstico, elabora o projeto e executa o projeto. E isso é muito importante, porque se eu chegar na sua casa e falar assim, Yara, eu vou colocar aqui um sistema filtro para tratar o seu esgoto, e você não sabe o que é, você nunca viu, e dificilmente essa solução vai ser adotada por sua família. Sim. E essa conversa inicial de explicar para a pessoa, olha, o filtro serve para isso, o TEVAP serve para isso, podemos fazer um TEVAP? Qual área você quer que a gente faça um TEVAP aqui no seu terreno? Mostrar fotos. E eu fiz grandes amizades. Eu acho que por isso que eu sou apaixonada por Minas, porque eu entrei em muitas casas também, muitos cafezinhos. A gente também, a gente é suspeito, né, Isabela? Desculpa. Cafezinho, queijo, se você não comesse um queijo com a goiabada. E tenho pessoas queridas que às vezes eu estou em casa e eu me lembro assim, nossa, será que aquela pessoa como é que tá? Porque realmente eu tive essa oportunidade de ter o contato com as pessoas. É interessante porque tira um pouco da nossa cabeça, né, que não é da área da engenharia, essa coisa de concreto, prédio. Sim. Realmente, assim, mostra um pouco, você falando, né, um pouco mais dessa engenharia mais humanizada mesmo, que na verdade ela sempre existiu, né, mas assim... Sim. E se não for assim, nenhuma cidade... Por exemplo, você me chama para fazer o projeto de saneamento básico de um município aqui em Minas Gerais, no interior. Se a gente não for lá e conversar com as pessoas, dificilmente essa tecnologia ela vai ser aceita. Chegam aqui, colocam qualquer coisa, aí não sei o que é isso. E, como eu estava comentando com você, saneamento básico é municipal, é o município que faz. Então não adianta eu pegar um projeto pronto de uma cidade tal e replicar aqui. Tem que ser um projeto para aquele, contextualizado, pensado para aquela realidade. E o papel do engenheiro não é só projetar. Se você me perguntar qual o maior desafio do saneamento básico hoje, eu vou falar que é a lacuna enorme que existe entre o projetista e quem executa. É mesmo? Porque parece que quem projeta nunca foi a campo. E aí, se você tá uma pessoa executando, começa a xingar o projetista. Não tem essa integração. E um diferencial dos locais que eu passei, das empresas que eu passei, que eu atuo, é esse. Ok, o projetista, ele vai para campo também. Então, ele vai para campo, ele vai enxergar as dores do engenheiro que está executando, para que essa engenharia, para que esse projeto realmente ele seja executado de uma forma que depois a gente não tem problemas clássicos, né? Que a engenharia a gente tem às vezes. Mas é esse o caminho que eu acredito.